bem-vindos a esta segunda conferência deste ciclo de conferências da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica. É com muito gosto que hoje estou aqui para vos apresentar a nossa oradora, a professora Marta Silvestre. A professora Marta Silvestre, que é nutricionista, atualmente é professora auxiliar convidada na Nova Medical School, em Lisboa. É docente da licenciatura, do mestrado, também do mestrado integrado em medicina e portanto, é investigadora também do Sintesis e mantém um especial interesse pelo estudo da nutrição e do metabolismo, portanto, desta relação, e vem-nos aqui falar de um tema que lhe é bastante querido, que é realmente a diabetes. Ora, esta conferência vem exatamente no momento certo, porque dentro de 4 dias nós comemoramos o Dia Mundial da Diabetes, portanto vem completamente on timing. Professora Marta Silvestre, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Antes de lhe passar a palavra, queria apenas incentivar toda a audiência a escrever as suas dúvidas, curiosidades, ou no chat ou no Q&A, portanto nas questões, e eu no final farei aqui a moderação e colocarei essas questões à professora Marta Silvestre. Agora sim, dou-lhe a palavra e agradeço-lhe novamente ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, professora Elizabeth Pinto. Em primeiro lugar, gostava de dizer que é um gosto e uma honra partilhar este painel consigo e já agora obrigadíssima pela fantástica introdução. Fantástico. E gostaria de agradecer muito a toda a organização deste evento por me terem convidado. Eu gosto sempre muito de falar deste tema, portanto espero que gostem também desta partilha e sim, que coloquem todas as questões. Acho que vai ser muito mais giro se for interativo. E se calhar vou começar a partilha de tela, se me permitirem. Obrigada. Portanto, se tiverem algum problema ou não estiverem a ver, digam-me, à partida deveriam agora estar a ver a partilha de tela. Sim, confirmo que sim, que estamos a ver. Obrigadíssima, professora Elizabeth. Pronto, fantástico. O desafio que me foi colocado foi para falar de prevenção e tratamento da diabetes mellitus. Na altura até fiz uma pequena chamada telefónica para garantir que posso falar de prevenção e tratamento nutricional ou no âmbito nutricional. Eu, pela experiência clínica e científica, tenho alguns conhecimentos de tratamento farmacológico, mas não é a minha área de atuação e não é a área em que estou mais confortável. Portanto, acho que vou falar aqui do tratamento nutricional. E quando eu digo nutricional, vou falar de estilos de vida, também um bocadinho da atividade física, e já vão perceber porquê. Eu não sei, eu não vos consigo ver a audiência, e portanto não sei se me conhecem, se já me viram falar sobre este assunto, e normalmente quando falo deste assunto pela primeira vez para uma audiência, gosto de falar um bocadinho deste contexto histórico. Hoje vamos falar essencialmente sobre diabetes tipo 2, mas eu vou abordar algumas coisas da diabetes tipo 1. Como sabem, diabetes significa, portanto, é uma patologia associada a uma situação crónica de hiperglicemia. A tipo 1 e a tipo 2 são tipos bastante distintos do ponto de vista da fisiopatologia e da etiologia da doença, mas a manifestação clínica é a mesma, não é? Hiperglicemia. Portanto, achei que faria sentido mostrar-vos aqui isto. A importância da nutrição na diabetes não é de agora, é uma coisa nada atual, na verdade. Isto era um protocolo de tratamento da diabetes, neste caso tipo 1, ou chamemos-lhe diabetes insulinodependente, não só tipo 1, mas de pessoas que não tinham produção endógena de insulina, e é um protocolo que data de 1916. Para quem não está familiarizado, a insulina foi descoberta, enfim, conseguiram sintetizá-la a partir de 1922, foi descoberta em 1921 a molécula, portanto em 1916 isto não existia. E eu não vos vou obrigar a ler o protocolo, mas posso dizer-vos que basicamente isto eram chamadas as starvation diets. No fundo o que faziam era colocar as pessoas em jejum total, forneciam-lhes água à vontade, caldos, por exemplo, de carne, vocês quando fazem canja, se tirarem a massa, o arroz, a carne, etc., fica um caldo assim, não muito translúcido. As pessoas podiam consumir esses caldos, água, e era-lhes dado algum whisky de vez em quando para manter, enfim, uma certa animação, e era uma forma de fornecer calorias sem que lhes fornecessem hidratos de carbono, que iriam ter um impacto na glicemia. E depois, se as pessoas começassem a desenvolver um quadro de cetoacidose, ou seja, de acidificação,
do pH sanguíneo, dava-se bicarbonato de sódio e eles avaliavam isto pela urina. Aí ele termina o protocolo, este médico canadiano, que é o Frederick Allen, termina o protocolo a dizer: "In most cases, however, this is not at all necessary and there is no danger of producing coma by starvation." Mas as pessoas, se jejuarem para a vida, acabam por se consumir, não é? Portanto, só para ver a importância da nutrição, existiu sempre no tratamento da diabetes mellitus e, na verdade, em muitas circunstâncias, no passado era a linha número 1 de tratamento e hoje ainda é. No caso da diabetes tipo 2, principalmente, a terapia nutricional, a intervenção não farmacológica, continua a ser, no fundo, a primeira medida para prevenção da diabetes mellitus tipo 2, está bem? A tipo 1 não se pode prevenir, e continua a ser uma medida muito importante coadjuvante do tratamento farmacológico, no caso das pessoas que já têm doença expressa. E eu quis trazer aqui uns dados recentes sobre o impacto dessa intervenção. Há uma revista científica, se calhar alguns já ouviram falar, que é a Diabetes Care, todos os anos publica umas novas guidelines, de recomendações de atuação na diabetes em todas as áreas, e há sempre um capítulo dessa publicação que é sobre os estilos de vida, e eles mostram nesse juntar de informação e de evidência aquele que é o impacto desta intervenção. E a intervenção nutricional mostrou, no caso de diabetes tipo 1, reduzir a percentagem, a hemoglobina glicada de 1 a 1,9%. Eu não sei se sabem o que é hemoglobina glicada e se não souberem podem colocar uma questão, mas no fundo, de uma forma muito sintética, é um marcador do controle glicémico, portanto um marcador do controle da diabetes dos últimos 3 meses. Diz-nos, olha, esta pessoa tem andado descontrolada, controlada, as glicémias têm andado muito altas, têm andado muito baixas, não é um marcador do momento, é um marcador extenso, longo, portanto de longo prazo, e é um marcador importantíssimo, claro. Reduzem 1 a 1,9%, considerando que isto devia andar sempre entre, sei lá, 4 ponto qualquer coisa e 6%, 1,9% é imenso, reparem. Não é? Na escala. E no caso da diabetes tipo 2 é mais variável, depende, claro, da adesão do indivíduo, entre 0,3% e 2% de melhoria da hemoglobina glicada com intervenção nutricional, e vem ali, isto é uma meta-análise que eu vos trouxe, eu sei que está extremamente desfocado, o que interessa é que é uma meta-análise de estudos que avaliaram o impacto da intervenção nutricional na hemoglobina glicada, e reparem como reduz, portanto, bastante. Desculpem, estava repetido. Além disso, reduz também uma série reduz ou melhora, não é? Uma série de outros parâmetros metabólicos importantes, como por exemplo a pressão sistólica, diastólica ou situações como a dislipidemia. Portanto, são parâmetros importantes para as complicações ou fator de risco para as complicações da diabetes mellitus. E se conseguirmos também controlar ou ajudar a controlar de alguma forma essas, estamos a causar benefício ao nosso paciente, doente, indivíduo. Então eu vou começar com a prevenção. A prevenção da diabetes, de facto, como eu disse inicialmente, a primeira linha preventiva, no caso da diabetes mellitus tipo 2, são os estilos de vida, nutrição e atividade física, de uma forma assim muito sumária. Estes 2 estudos que eu trago aqui, eu gosto de mostrar estes 2 porque eles tiveram exatamente o mesmo resultado, foram publicados no mesmo ano e na mesma revista, não é? Chega a ser um bocadinho interessante. É o Diabetes Prevention Program, ou o Finnish Diabetes Prevention Study. Basicamente eram estudos em que pegavam em múltiplas pessoas, cerca de 3.200 indivíduos num dos estudos, e não me lembro bem no outro, mas em ambos os casos o que fizeram foi fazer uma intervenção para os estilos de vida nestas pessoas que eram pessoas de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. O que é isto de ser de risco? São pessoas que têm ou excesso de peso ou obesidade, e que têm uma chamada hiperglicemia intermédia, ou seja, têm uma glicemia que não é muito normal, começamos a observar uma pequena alteração no metabolismo da glicose, portanto começam a ter uma ligeira hiperglicemia, mas não é suficientemente alta para ter critério de diagnóstico de diabetes. É um borderline estranho. E essas pessoas, o que se sabe, de acordo com a evidência, é que isto pode progredir para um estado de diabetes objetiva, a não ser que haja, lá está, uma intervenção para a prevenção.
A intervenção aqui era atividade física moderada, 150 minutos de atividade física moderada por semana e recomendações nutricionais, de alterações alimentares, de padrões alimentares. E o que é que verificaram? E lá está porque eu trouxe estes dois, estão aqui outros vários. Este gráfico mostra-vos vários outros estudos de prevenção de diabetes. Isto não é uma coisa nova, mas estes dois em particular tiveram 58% de redução de risco. O que é que isto significa? Que ao fim de 3 anos, estes milhares de pessoas que estavam, enfim, tagados para desenvolverem diabetes num período mais ou menos próximo, 58% destas pessoas não desenvolveram diabetes em relação àquilo que era a estimativa e, sobretudo, comparando com os grupos controle que não tiveram esta intervenção de estilos de vida. No caso do estudo americano, Diabetes Prevention Program, não trouxe aqui, mas havia um outro braço de intervenção que era a administração de um fármaco, neste caso metformina, que é um fármaco hipoglicemiante, um fármaco que melhora a sensibilidade à insulina, é dado a pessoas com diabetes e, em alguns casos, a pessoas com esta hiperglicemia intermédia. E a metformina teve uma redução de risco de cerca de, se eu não me engano, 32%, portanto, inferior àquilo que foi a redução de risco com a intervenção para estilos de vida. Portanto, é para verem aqui o impacto grande. E, claro, desde aí houve vários estudos a fazer a mesma coisa. Eu estive envolvida neste, que vos mostro aqui, era um estudo internacional, eram uns 8 países a fazer a intervenção. E no nosso caso não havia um grupo controle, nós manipulámos nos 4 grupos que tínhamos de intervenção, manipulámos aquilo que era a distribuição de macronutrientes, mas não havia grupos controle, todos tinham intervenção nutricional e de atividade física ativa. E o que é que reparámos? Que 97% dos nossos participantes não desenvolveram diabetes, e todos tinham hiperglicemia intermédia na baseline, portanto, quando iniciaram o estudo. E vem aqui, desculpem, estou aqui a andar com esta notazinha em que vejo as pessoas para vos poder mostrar a imagem e para eu poder ver a imagem. Não sei se veem isso, se virem, peço desculpa. Mas basicamente isto aqui é o gráfico que mostra que houve uma redução, portanto, imensa do risco de desenvolver diabetes em todos os grupos. Neste caso eu aqui só mostro os 2 grupos, as pessoas que fizeram uma dieta com um teor um bocadinho mais alto de proteína versus as pessoas que fizeram uma dieta com um teor um bocadinho mais moderado, e não houve diferença nenhuma naquilo que era a distribuição de macronutrientes. Portanto, só porque tinham acompanhamento nutricional, e em ambos os casos, naturalmente, houve recomendações para a adoção de um padrão alimentar saudável, tivesse um bocadinho mais ou um bocadinho menos de proteína, isso foi suficiente para reduzir dramaticamente o risco. E esta história da distribuição de macronutrientes é importante e tem sido cada vez mais importante e falado. Porquê? Porque não interessa muito, e agora se calhar vou dizer alguma coisa que vos vai chocar um bocadinho, espero que não, mas coloquem questões. Não interessa muito no caso da prevenção de diabetes aquilo que é a distribuição específica de macronutrientes. Eu sei que de uma forma geral as recomendações nacionais e internacionais, a Organização Mundial de Saúde, a nível nacional a Direção-Geral de Saúde, são para, enfim, há uma percentagem de hidratos de carbono, do valor energético total em hidratos de carbono, em proteína e em gordura que é recomendada. De facto, no caso de prevenir a incidência de diabetes mellitus em populações de risco, isto não é particularmente importante, ok? O que é importante é que as pessoas, quando têm este risco por causa do excesso de peso, e o excesso de peso ou a obesidade são um fator de risco número 1 modificável para o desenvolvimento desta doença, o que é importante é que o percam, tá bem? É que percam peso. Não é exatamente a distribuição de macronutrientes que determina se vai haver hiperglicemia. O que determina é a adiposidade. Mais importante que isso, é a incapacidade do tecido adiposo de reservar gordura naquilo que é o tecido. Ou seja, nós chamamos a isto de gordura etópica. Quando o tecido adiposo excede a sua capacidade de armazenar os triacilglicerídeos nas suas células normais, começa a armazená-los, começa a criar-se tecido adiposo em torno de órgãos com funções vitais importantes, e é aí que a gordura começa a ter um papel, quer pró-inflamatório, não é? Começa a auxiliar a libertação de citocinas pró-inflamatórias, de hormonas, altera o balanço das hormonas circulantes produzidas por tecido adiposo, quer causar uma resistência das células à ação da insulina. E quando as células começam a resistir à ação da insulina, aí sim,
a glicemia deixa de entrar para dentro das células, elas não estão a responder à chave que lhes faz com que a glicose entre para dentro da célula, e portanto as células acabam por resistir à insulina, a glicemia aumenta. Portanto, é que esta adiposidade etópica que inibe a sinalização da insulina normal, que tem um processo inflamatório associado, e a esse processo inflamatório, essa alteração hormonal e essa resistência à insulina, que é consequente a estas outras duas coisas, que gerem em última instância depois esta hiperglicemia. Estes gráficos aqui em baixo, portanto, a referência que vem é um artigo do BMJ que sumariza as recomendações genéricas para prevenção e gestão da diabetes mellitus. Eu peço desculpa que acabei de perceber que o slide está ligeiramente desformatado, acho que não altera nada, portanto vou continuar. As referências, não coloquei referência nos gráficos em baixo porque são os dados desse meu estudo, portanto é a continuação da apresentação dos resultados desse estudo que eu estava a falar. E reparem como o peso é tão importante, não é? À medida que o peso diminuiu e nós forçámos as pessoas um bocadinho a perder peso durante as primeiras 8 semanas, de uma forma um bocadinho dramática, demos-lhes suplementos que eram substitutos de refeição para ter um valor calórico muito controlado durante 8 semanas, as pessoas perderam todas peso e a resistência à insulina, aqui calculada pelo OMA, eu presumo que conhecem, se não conhecerem também podem descrever que eu explico, mas é uma medida de resistência à insulina que tem em conta a insulina em jejum e a glicose em jejum no sangue, muito simples. O OMA, ou resistência à insulina, cai em paralelo com a perda de peso e no fundo anda em paralelo com a perda de peso. Eu não trouxe mais gráficos para não vos aborrecer com isto, mas a pressão arterial, sistólica e diastólica acompanhava a perda de peso, a glicemia de jejum acompanhava a perda de peso. E, no fundo, o que verificamos é que o peso, este fator de risco tão importante, que quando o manipulamos, conseguimos manipular estes outros parâmetros metabólicos importantes, não é? Melhorando a questão da dislipidemia, da pressão arterial e por aí fora. Mas como é que manipulamos o peso? Portanto, há consenso nos vários grupos de investigação a nível internacional e nos vários grupos de uma forma geral que o controle das porções é importante naturalmente e é uma forma que permite às vezes controlar a gestão da ingestão energética total. Eu pus aqui este prato para vos mostrar, eu costumo desenhar aos meus doentes numa abordagem clínica, literalmente desenho um prato, explico que é um prato mais ou menos 26 centímetros de diâmetro, aqueles que os avós consumiam comida nos pratos assim acastanhados de vidro, por exemplo, e que o prato, esta regra do prato em T, que é o que estão a ver aqui à vossa frente, é muito útil porque se metade da minha refeição, de uma forma geral, for nutricionalmente muito densa, cheia de vitaminas, de minerais, nutrientes importantes e de fibra e de água, e só a outra metade é que for um bocadinho mais energeticamente densa, não é? Os componentes um bocadinho com mais de proteína, de gordura e de hidratos de carbono, é uma forma muito mais simples de controlar a ingestão energética total. Portanto, é uma recomendação, é só uma visualização um bocadinho mais interessante daquilo que é um prato em T, num prato e com comida propriamente dita. E é uma maneira simples. Também há consenso na literatura em termos de intervenção nutricional, quer para a prevenção, quer para a gestão da diabetes, que as pessoas devem consumir uma dieta, lá está, muito em linha com este prato em T ou com a alimentação mediterrânea, que é uma dieta riquíssima em vegetais, em alimentos ricos em fibra, com baixa densidade energética e alta densidade nutricional, cereais integrais, pelo seu teor em fibra também, leguminosas, legumes em português, desculpem, significa leguminosas, e as leguminosas são o meu alimento-chave na gestão das hiperglicemias. Se as pessoas adicionarem leguminosas à maioria dos outros alimentos fornecedores de hidratos de carbono, tendem a conseguir baixar consideravelmente a resposta glicémica dessa refeição. O que é que isto quer dizer na prática? Se eu comer uma posta de peixe com batatas ou arroz, eu vou ter um pico glicémico maior do que se essa mesma porção de batatas ou arroz for um bocadinho menos de arroz, mas um bocadinho mais de ervilhas, por exemplo, arroz de ervilhas. Ou um bocadinho menos de batata, um bocadinho mais de grão. Eu posso nem mudar o teor total de hidratos de carbono dessa porção de batatas e grão, ou de arroz e ervilhas, mas mudando o grupo de alimentos que eu estou, ou o tipo de alimentos que eu estou a consumir, que me fornecem esse nutriente, eu consigo ter uma resposta glicémica completamente distinta e normalmente muito, muito mais favorável.
está bem? Porque as leguminosas têm tanta fibra, têm um bocadinho de proteína, têm um processo digestivo mais lento e, portanto, a velocidade e a taxa de glicose que entra no sangue proveniente desses alimentos é consideravelmente menor, mais baixa, mais lenta, não é? Portanto, isso é importante. Também há consenso na literatura de que as pessoas não têm que deixar de consumir lacticínios. Eu gosto de falar disto porque as pessoas chegam à consulta e dizem, não, eu deixei de dizer, consome leite, não é? Eu faço sempre um mini questionário de frequência alimentar e um registro das últimas 24 horas do que a pessoa comeu, para perceber mais ou menos os hábitos. E a pessoa diz sempre, não, leite não bebo há 2 anos, agora, na verdade, agora só bebo sem lactose. Ora, o leite sem lactose não tem lactose, de facto, isso é verdade, tem a glicose e a galactose, que não sei se vocês estão lembrados da bioquímica, mas são açúcares, são monossacarídeos, são açúcares bem mais simples do que, por exemplo, a lactose, que é um disacarídeo. Ou seja, basicamente o que a indústria faz é mete para lá a enzima, que é a lactase, que já ouviram falar certamente, e que destrói isto, mas converte-os nas suas unidades estruturais. Não é mais vantajoso para uma pessoa com diabetes consumir leite com glicose e galactose ao invés de consumir leite com lactose. Está a consumir exatamente a mesma carga glicémica, a mesma quantidade de hidratos de carbono, que eles são ainda mais rápidos a entrar na circulação. Está bem? O leite é bastante mais doce, quem já provou terá experimentado. Eu não sou contra o leite sem lactose, acho ótimo, tem um objetivo fantástico de melhorar aqui a questão intestinal para quem tem desconforto intestinal associado à lactose. Portanto, fabuloso. No caso da diabetes não é necessariamente mais importante, a não ser que a pessoa tenha um desconforto intestinal extremo quando consome leite e que goste muito. E, portanto, deve beber e aí, ok, pode optar pelo leite sem lactose. Agora, bebê-lo, achar que é melhor para a glicémia, de facto, é o erro, é um erro colossal, está bem? Não é. Outra coisa que há consenso é que as pessoas devem consumir oleaginosas, e até porque falámos aqui em padrão alimentar mediterrâneo, mas depois elas têm, mas tem muita gordura, tem muitas calorias. Certo, voltámos ao controle da porção. Certo, tem muitas calorias, não é para comer o saco inteiro. Eu costumo dizer aos meus pacientes, uma chávena de café, estão a ver aquelas chávenas de café, se meterem, não tem que estar a contar se são 6, se são 4, até porque elas têm tamanho diferente, mas é um punhadinho, queria-vos mostrar a minha mão e desapareci de repente. É um punhadinho em que não cai, põem assim a mão em conchinha e elas não podem cair para lado nenhum e não podem, portanto, é isso, sei lá, uma pequena chávena de café de oleaginosas. Se controlarem a porção, isto tem ômega 3, são ótimas aqui para o processo inflamatório, que é um problema, como vimos também na diabetes, portanto, é uma sugestão. E não se deve consumir em quantidades grandes e, portanto, deve-se controlar a porção. Também há uma opinião, há várias, não é? Há variedíssimas opiniões sobre fruta e, de facto, se forem ver os vários estudos sobre este tópico, a opinião é muito dividida. Há pessoas que acham que fruta não, e fizeram estudos, e de facto fruta aumentava os picos glicêmicos. Há pessoas que acham que fruta sim, porque fruta... Eu acho que fruta sim, e aliás, eu acho que as pessoas com diabetes não têm que deixar de comer porque têm diabetes. A fruta tem, de facto, açúcares. Portanto, tem glicídios nas suas unidades um bocadinho menores do ponto de vista de se tem disacarídeos, tem monossacarídeos, tem frutose, não é? Tem monossacarídeos. Portanto, a fruta tem açúcares. Uma porção de fruta do tamanho de uma bola de ténis, um punho fechado, mais ou menos, pode ter entre 12 a 15 gramas de hidratos de carbono sob a forma de açúcares simples. Portanto, a ideia é, não vamos comer fruta que temos diabetes? Não vamos comer 3 porções de fruta juntas. Se calhar eu digo a uma pessoa, gosta muito de laranjas, coma uma laranja quando lhe apetece uma laranja. É que se beber um sumo, de um sumo desses, das pastelarias comuns, terão o quê? 4 laranjas, não é? Se cada laranja tiver 12 a 15 gramas de hidratos de carbono, façam as contas, estamos a falar em o quê? 50 a 60 gramas num copo. Eu não sei se vocês têm noção o que é 50 a 60 gramas de açúcar, mas um pacotinho daqueles de pôr no chá tem 5. Portanto, é 10 pacotinhos desses, um copo. Por isso, não é que não se deva comer fruta, mas pelo contrário, a fruta, há vitaminas e minerais na fruta, e sobretudo vitaminas, que vocês não conseguem adquirir, ingerir em natureza em nenhum outro alimento. Por exemplo, as batatas têm vitamina C, mas vocês não comem as batatas cruas. E a vitamina C é um bocadinho termolável, não é? Então, quando vocês vão cozer as batatas, provavelmente a vitamina C, grande parte dela, se não toda, desaparece, ou quando as assam. Portanto, claro que é preciso comer fruta, a fibra, este teor de vitaminas que eu estou a falar, os polifenóis, alimentos riquíssimos em polifenóis com potencial anti-inflamatório.
Podemos consumir 2, 3 porções por dia, não é preciso ser 10 quilos, e pode ser espaçadas, não tem que ser tudo junto. É um bocadinho por aí, e essa história aplica-se especificamente no caso de diabetes, é muito importante. Pessoas que consomem pratos enormes de fruta porque acham que é muito saudável, no caso da diabetes se calhar vai correr mal, porque a carga glicémica é muito alta e o tipo de glicídios tem uma taxa de absorção rápida, relativamente rápida. Um padrão alimentar mediterrâneo normalmente é o tipo de alimentação que nós sugerimos que estas pessoas consumam, e de facto é o único padrão alimentar para o qual existe evidência que prova que reduz o risco de doença cardiovascular, de eventos cardiovasculares agudos, por exemplo. Porque é que isto é importante na diabetes? As pessoas normalmente, a mortalidade associada à diabetes, na grande maioria dos casos, não é associada à hiperglicemia per si. A mortalidade associada à diabetes é associada aos eventos cardiovasculares, por exemplo, que advêm da diabetes. Uma pessoa com diabetes mellitus tem, infelizmente, um risco muito maior de ter doença cardiovascular, porque vai tendo degradação e destruição das células do endotélio dos vasos ao longo do tempo, por causa da hiperglicemia, da inflamação e de vários mecanismos, e acabam por começar a ter complicações do sistema vascular, que podem gerar, em última instância, complicações macrovasculares graves, como, por exemplo, um infarto do miocárdio. E é isso que está, enfim, associado a uma maior mortalidade nestes indivíduos, não necessariamente a hiperglicemia, embora em alguns seja mesmo a hiperglicemia, infelizmente, ou a hipo, mas a vasta maioria é o evento cardiovascular. Se uma alimentação, se um padrão alimentar me ajuda a reduzir a incidência destes eventos, então este padrão alimentar é adequado para gerir. Eu chamo-lhe gestão, eu não chamo terapia nutricional para tratar a diabetes mellitus, normalmente digo sempre para gerir a diabetes mellitus, e por uma razão muito simples, porque é reversível, de facto. Há pessoas que entram em remissão da diabetes, ou seja, tiveram diabetes e, portanto, de alguma forma voltam a ter valores de glicemia completamente normais, sem recorrer à farmacologia, à terapêutica farmacológica. Isso chama-se remissão, e vamos falar disso já a seguir. Mas normalmente as pessoas, enfim, mantêm a doença de uma forma crónica, como já ouviram falar, e portanto o que fazemos é uma gestão da hiperglicemia e uma prevenção das complicações, por isso eu chamo-lhe gestão, não lhe chamo tratamento. Há formas de tratamento, já vamos ver, mas falamos mais de prevenção e de gestão. Também há consenso na literatura sobre que alimentos não consumir. E de facto aqui a história dos cereais refinados, do pão branco e dos açúcares. Ok, agora vou trazer aqui outro tópico de controvérsia. Aproveito que o artigo que eu li sobre isto é muito recente, para vos falar um bocadinho disso. O artigo é este, publicado no European Journal of Clinical Nutrition já este ano, em 2022. O European Journal of Clinical Nutrition é uma revista científica de grande impacto, com grande fator de impacto, boa, normalmente com ótimos peer reviews aos artigos que lá são publicados, e é do grupo Nature, e portanto é uma revista muito boa. Portanto, normalmente é suposto acreditarmos mais ou menos no que vem lá escrito. Claro que temos de ser sempre críticos quando fazemos avaliação estamos a ler artigos científicos, mas enfim. E esta revisão que foi publicada, no fundo o que está a fazer é uma análise dos vários estudos que ligaram o consumo de açúcares simples ou de hidratos de carbono refinados, o que lhe queiram chamar, à incidência de diabetes tipo 2, entre outras coisas. E, pensei que tinha sublinhado isto, não tenho, portanto, no fundo, pois não consigo pôr bem ali o cursor, mas basicamente o que eu vos queria dizer é que não há evidência nenhuma que consiga mostrar de forma clara que as pessoas desenvolvem diabetes porque consumiram açúcares. Quando a pessoa chega à consulta e diz assim, como é que eu tenho esta doença? Como é que o médico diagnosticou-me diabetes? Não pode ser, eu nunca comi açúcares. Certo, mas está com excesso de peso, com adiposidade central, com perímetro abdominal aumentado, tem um histórico familiar grande e não interessa nada se comeu açúcares ou se não comeu açúcares, ok? Tal como noutras situações patológicas, quando a pessoa tem um problema grave do metabolismo da glicose, tudo o que come que se converte em glicose é um problema, porque tem um problema no metabolismo da glicose.
não é que consumir alimentos que tenham glicose, não há assim muitos. A fruta tem, não consumimos assim glicose na natureza, mas consumir alimentos que tenham frutose ou lactose ou sacarose ou glicose não originam o problema, pelo menos não diretamente. Agora, o que é que vocês não se podem esquecer? Que se andarem a beber refrigerantes açucarados, primeiro aquilo não mata a fome, está cheio de açúcar, portanto estão a consumir um excesso energético ou calórico, e que depois vão compensar com outros alimentos porque aquilo não vos matou a fome. Portanto, em última instância, consumir muitos açúcares simples aumenta a ingestão energética total do dia. E consumir muitas calorias, em última instância, pode gerar aumento de peso com dispersão do tecido adiposo e com acumulação de tecido adiposo ectópico que gera resistência à insulina. E essa sim causa diabetes. É uma coisa muito indireta. As pessoas não desenvolvem diabetes porque comem açúcares. Eu só queria deixar isto muito claro. Mas claro que uma pessoa que tem diabetes tem um problema gigante ao comer açúcares, que é gerir a sua glicemia. E isso sim, isso é crítico. Portanto, quando a pessoa tem doença, cuidado, isto é um problema. Quando a pessoa não tem a doença, tem uma hemoglobina glicada de 5,2%, é saudável, pratica atividade física, comer açúcares não é o fim do mundo, no limite está associado a cáries dentárias e a outras questões patológicas, mas não é a causa da diabetes. Gostava de deixar claro porque acho que é uma questão que surge com alguma frequência. Ainda assim, claro, no caso de haver diabetes ou até pré-diabetes, como falámos há bocado, a hiperglicemia intermédia, aquela fase que requer prevenção ativa, sim, não convém, se a glicemia já não está bem, já há uma alteração, uma anomalia no metabolismo dos hidratos de carbono, então, de facto, não interessa. Eu estou a ver que estão ali questões, não sei se querem que faça uma pausa ou se posso continuar e depois respondemos a todas, professora Elizabeth. Eu peço desculpa, na verdade fui eu que pus uma questão a dizer que incentivava a colocarem as questões. Eu peço desculpa por obrigada, desculpa, eu não tinha visto. Está bem, não peço desculpa. Então vou continuar e muito bem, coloquem questões. Portanto, há outras guidelines importantes no tratamento e na prevenção da diabetes, que falam, por exemplo, da importância da redução de sódio, da gordura trans, mas lá está, estamos sempre a tentar prevenir as complicações. E isto são as recomendações genéricas que vocês fariam a qualquer indivíduo e que estão muito bem estudadas para a promoção da saúde de qualquer indivíduo, exceto em situações muito pontuais, não é? Portanto, o aumento do consumo de sódio. Aqui na questão da pressão arterial, não quero desviar muito ao tópico, mas na verdade não é só o aumento do consumo de sódio. Temos é que aumentar muito mais o potássio, porque é esta relação que é preocupante. E aumentamos o potássio, lá está, ao consumirmos muitos hortícolas, leguminosas, não é? A metade do prato em vegetais, consumirmos frutas, aumentamos o potássio. Este artigo também é meu, nosso, nem sequer sou a autora principal, mas é do meu grupo. E é sobre a história então do índice glicémico e da carga glicémica. E este sim. O índice glicémico e a carga glicémica têm uma associação a longo prazo ao controle glicémico. Nós fizemos isto em indivíduos com pré-diabetes, não com diabetes, portanto, pelo menos em pessoas com hiperglicemia intermédia, o controlo da carga e do índice glicémico das refeições tem um impacto muito grande na sua resposta glicémica, mas mais importante ainda, a carga e o índice glicémico têm um impacto muito importante na gestão de peso. Lá está, consumir refrigerantes, provavelmente a pessoa que consumiu refrigerante não fica saciada e terá que comer outros alimentos, enquanto se consumirem ervilhas, feijão, grão, as refeições principais, vão ficar suficientemente saciados para não terem consumido tanta quantidade de outros alimentos fornecedores de mais ou menos os mesmos nutrientes. Portanto, é aqui esta questão importante. Isto foi publicado na revista Diabetes Care. Este estudo, nós tivemos uma trabalheira com a análise estatística para isto ser muito, muito rigoroso, e a única coisa que descobrimos aqui, que é um bocadinho contraproducente em relação àquilo que vimos a aprender na faculdade, é que a fibra, independentemente do índice da carga glicémica, não parece ter um papel assim tão relevante no controle glicémico. Ou seja, a fibra é importante porque ela reduz o índice glicémico do alimento, ok? Não é importante a fibra por si de uma forma completamente independente. Ela é importante porque num alimento ela reduz o índice glicémico e isso tem uma associação interessante depois com a resposta glicémica. Portanto, mais estudos, portanto, o trabalho acaba com, não quisemos ser assim também dizer,
contra tudo. Eu acho fibra importantíssimo para a gestão da microbiota intestinal, por exemplo, para poderem produzir ácidos gordos de cadeia curta, que são as moléculas importantes para a integridade do intestino e que depois vos fornecem uma barreira contra uma série de outras questões. Agora, nesta questão de controle glicêmico, não é a fibra independente, mas sim a fibra, o que ela faz à resposta glicêmica do alimento. Países onde a comunidade científica não é assim muito clara e não tem uma opinião muito convergente. Peixe 2 vezes por semana. Ok, mas há que ter cuidado. Depende de como é que cozinhamos o peixe. Se eu vou cozinhar um peixe muito gordo, vamos dar o exemplo do salmão, a uma temperatura muito alta, numa chama, numa grelha, na verdade eu estou a produzir uma série de compostos que não são assim tão interessantes para o organismo. Portanto, há que ter cuidado nestas recomendações. Em Portugal, eu digo sempre às pessoas, esses pratos que acham que lhe fazem mal, tendem a fazer-lhe bem. Jardineiras, não sei, coma tudo em batatas e não coma as ervilhas, não coma a cenoura, não coma o feijão verde, não coma a carne, é um estofado e normalmente faz-se em cru e, portanto, não está a expor as gorduras a temperaturas muito altas, é um prato saudável. Muitas vitaminas ficam ali naqueles molhos da água, portanto, que cozinham os alimentos. Caldeiradas são formas interessantes de cozinhar peixe. Ele não fica queimado, não estraga as gorduras, além de como uma variedade diferente de peixe. Eu tento sempre mostrar às pessoas coisas como cozida à portuguesa, a não ser que ande a comer toucinhos e chouriço, como se não houvesse amanhã, é um prato que conseguem ter uma coisa equilibradíssima, não é? Carnes cozidas, couves, cenoura, nabo, um feijão, um bocadinho de arroz, um bocadinho de batata, pronto, e depois há para lá um chouriço, que se calhar não precisamos de comer sempre, também não comemos sempre cozida à portuguesa, ou espero. Os meus dentes não comem todos os dias, mas há formas interessantes, a alimentação portuguesa, se pensarmos bem nela, é extremamente rica e até é saudável. Nós foi adaptando de uma forma às vezes menos interessante. E estão aqui os vários pratos, eu digo sempre às pessoas com diabetes, ovos escalfados com ervilhas, acha que isso lhe faz mal? Então experimente e vai ver a resposta que tem na glicemia versus um prato cheio de arroz ou massa com bife e uma boa cavalo. Portanto, tem uma resposta ótima na glicemia, porque, lá está, as ervilhas ajudam a melhorar a resposta pós-prandial, portanto, depois de comer. Assim como o arroz de feijão, que é uma coisa que eu adoro, as saladas de bacalhau com grão, o atum com feijão frado, temos aqui pratos de inverno, pratos de verão, muito importantes. Saltando agora mais para a palavra tratamento, isto é importante. Outra questão importante na diabetes é que hoje em dia a intervenção nutricional pode ajudar mesmo à remissão. E aqui sim, tratamento. Estamos a falar de remissão, como eu disse há bocado, pessoas que têm diabetes, têm uma intervenção, neste caso nutricional, quase exclusivamente nutricional, deixam de tomar um medicamento e passam a ter valores de glicemia normais, ficam normoglicémicos. Isto é remissão. É uma pessoa de risco, não vamos dizer que a pessoa vai ficar para sempre saudável, não é isso que se está a querer dizer. Portanto, é uma pessoa de risco, se volta a ganhar peso, isto pode correr mal. Mas enquanto mantém um peso estável, a pessoa consegue muitas vezes estar, enfim, normoglicémica. E eu estou a falar do peso porque é a mesma questão com a qual iniciei esta conversa. É a gestão de peso e da adiposidade que ajuda à remissão, não é o tipo de alimentação. Este estudo vocês já devem conhecer, é o DIRECT, de certeza que a maioria já terá ouvido falar. É um estudo que fizeram no Reino Unido. Na verdade, eles já estão a implementar isto na prática, portanto, este estudo foi feito ao nível dos cuidados de saúde primários, dos centros de saúde, etc., não me lembro qual era o número de pessoas, mas numa população muito vasta do Reino Unido. E o que é que fizeram? Deram à pessoa os tais suplementos substitutos de refeição, que são dietas de muito baixo valor calórico. E mostraram que 86% ou mais, pelo menos 86% das pessoas que com esta dieta conseguiram perder 15 ou mais quilos, reverteram ou entraram em remissão de diabetes. 86% dos indivíduos que perderam 15 ou mais quilos entraram em remissão. Isto é um número, lá está, gorducho, está bem? Isto é importante. E, portanto, percebeu-se com este estudo, eu não diria pela primeira vez, mas porque tinha um N muito alargado, porque foi feito em serviços, em cuidados de saúde primários, percebeu-se que é possível, na prática clínica, causar remissão de diabetes em pessoas que ainda não têm falência das células beta, e eu não sei, aqui espero estar a falar de uma coisa que se lembrem, é que a diabetes tipo 2 tem duas questões importantes. Uma é a resistência à insulina, que eu tenho vindo a falar. A outra
é que começa a haver falência das células beta. Portanto, as células produtoras de insulina, muitas vezes, no processo inflamatório, vão se desgastando, e quando há uma falência muito grande das células beta, a pessoa já não produz insulina endogenamente suficiente para aquilo que come, e nesse caso não é possível entrar em remissão. Mas se estivermos a falar em pessoas que foram diagnosticadas há relativamente pouco tempo e que ainda têm ou mantêm uma boa função das células beta, de facto, fazê-las perder peso é a estratégia para remissão. E depois fazê-las manter o peso. E isto, vocês já devem ter ouvido falar que isto também acontece quando as pessoas são submetidas, por exemplo, à cirurgia metabólica ou bariátrica, desculpem, que é este outro gráfico que eu trago aqui, o sleeve, o bypass, ou as dietas de baixo valor calórico, lá está, todos mostram, no fundo, que se houver perda de peso, há uma descida considerável da hemoglobina glicada e, portanto, há aqui, em muitos casos, remissão, noutros, uma melhoria considerável daquilo que é a hiperglicemia associada à diabetes, sempre associada à questão do peso. Estão ali perguntas, eu não os consigo ver já, mas já vou iniciar. Os hidratos de carbono, em consulta, em prática clínica, é muito importante falar dos hidratos de carbono e dos tipos de hidratos de carbono. Porquê? Eles são o fator-chave na resposta glicêmica. Os doentes devem ser sempre educados ou alertados para o facto de onde é que vão escolher as suas fontes de hidratos de carbono. Escolhê-las sempre de alimentos que são nutricionalmente densos, lá está, para não estarem a comer mais e mais para se saciar quando beberam 2 refrigerantes que já tinham 45 gramas de hidratos de carbono. Porque 45 gramas já é uma quantidade considerável, já vai ter um impacto considerável na glicemia, e se foi em 2 bebidas, eu vou ter que comer, portanto eu vou adicionar esses 45, provavelmente outros 50 ou outros 60 gramas. E os hidratos de carbono, e aqui eu não gosto de falar em nutrientes em contexto de alimentação saudável global, gosto de falar em alimentos e grupos de alimentos, mas na diabetes é um facto. Os hidratos de carbono são o fator-chave para a resposta glicêmica e as pessoas têm que saber que eles existem, em que alimentos é que eles estão e quais são as melhores fontes para que isto não dê picos que depois não conseguem gerir. E eu pus aqui as leguminosas com não sei quantos pontos de exclamação, porque já vos disse que é o meu alimento preferido nesta gestão glicêmica numa refeição principal. Os indivíduos devem ser educados para monitorizar a ingestão de hidratos de carbono, então se forem insulinodependentes têm que fazer isto com um rigor extremo, contá-los inclusivamente, ter tabelas, ter aplicações nos telefones para quando vão comer fora, saber o que são equivalentes. Olha, hoje estou aqui neste sítio, não tenho pão para comer, mas há bolachas. Ok, eu costumo, um indivíduo que come aquela quantidade de pão para ter uma resposta glicêmica conhecida, que ele consegue prever, o que é em bolachas corresponde àquela quantidade de pão, ok? É importante, ou fazer estimativas. E, claro, ajudar os pacientes, as pessoas com este problema, com esta patologia, a interpretar aquilo que é o índice glicêmico, a carga glicêmica. Não é ajudá-los a área incremental sob a curva, não é isso, não é? É explicar-lhes os grupos de alimentos, lá está a dizer, ponha leguminosas no prato. Tenha quase sempre que conseguir, e se não tiver nenhuma contraindicação médica ou outra, tenha leguminosas misturadas com os outros fornecedores de hidratos. E isto é uma estratégia facilíssima de melhorar uma resposta glicêmica pós-prandial. Eu trouxe-vos aqui 2 estudos, não quero alargar muito mais, espero só mais 1 minuto e estar mais ou menos concluída. O da esquerda que estão a ver é um estudo publicado, mostra a resposta glicêmica ao consumo de lentilhas cozidas, puré de lentilha e puré de batata. Portanto, reparem na diferença dramática da resposta glicêmica quando mudam aqui o acompanhamento no prato, não é? O estudo da direita são os meus alunos. Os meus alunos saudáveis fizeram na aula de Nutrição e Metabolismo 1, que é uma aula que dou aos alunos de medicina e aos alunos de licenciatura em Ciências de Nutrição. Estes acho que foram os do MIM. Consumiram uma maçã com X gramas de hidratos de carbono e 3 bolachas Maria, que é uma coisa que ainda se dá em muitos hospitais às pessoas com diabetes. É por isso que escolhemos, para perceber se aquilo faria sentido. Ou, numa semana seguinte, a mesma maçã, a mesma quantidade, com um punhado de nozes. Os meus alunos são saudáveis, não têm hiperglicemia nenhuma, de forma nenhuma, e reparem como a resposta glicêmica foi tão diferente, não é? E o índice glicêmico da refeição é tão mais baixo. Claro que a carga também é menor, porque as nozes têm menos hidratos de carbono, mas são sugestões práticas que se pode dar a um paciente. Olha, quando for comer a maçã, em vez de ser com 3 bolachas, como lhe disseram há 20 anos na consulta, faça com um punhadinho de nozes, faz-lhe muito melhor.
Este tipo de recomendações é importante. Era um doente meu que era jovem e que era uma diabetes tipo 1, só que o doente ainda não fazia insulinoterapia, ele ainda tinha função das células beta, estava ali em fase de perda, e a ideia era atrasar ao máximo a administração de insulina. Este doente era um rapaz jovem que de madrugada jogava computador e comia sandes. Ele comia a mesma sandes à tarde, mas reparem como à tarde isso não era um problema. Isto é um gráfico de monitorização contínua da glicemia. Não sei se sabem, as pessoas têm uma coisinha no braço, um sensor. Quando vão à praia e vêm pessoas com uma bolinha branca no braço, é isso. E monitoriza a glicemia de uma forma mais ou menos contínua. Portanto, o clínico vê um gráfico assim das 24 horas, vários dias, durante 14 dias. E o meu doente comia exatamente a mesma coisa. Às 4 da tarde, glicemia até se mantinha dentro do alvo. O alvo é aquele espaço assim mais cinzento. E quando ele comia a mesmíssima comida, o mesmo pão, o mesmo iogurte de madrugada, era um problema. Portanto, eu só tive que educar este doente para mudar o tipo de comida que come de madrugada. Idealmente, a primeira coisa que lhe disse foi tentar ir dormir a horas, porque isso era importante para ele, com uma série de razões. Mas ele tinha 22 anos e não quis saber, e portanto a intervenção nutricional aqui foi chave. A médica, de facto, ele não estava a tomar insulina. A médica não lhe ia dar outro medicamento porque depois tinha risco de hipoglicemia. Então foi a intervenção nutricional, que foi tão simples como mudar o que é que o doente vai comer na madrugada. Portanto, no fundo, gestão de peso é importantíssima. Ajudar as pessoas a adotar estratégias importantes de decisões de estilo de vida. Ajudar a monitorizar os hidratos de carbono e comunicar inconsistências nas glicémias quando as encontramos com a equipa multidisciplinar. Ajudar a prevenir as complicações. No fundo, é aqui o papel do nutricionista. Há outras questões muito importantes, que não me vou alargar muito hoje porque não temos muito tempo. Por exemplo, o álcool, não sei se sabem, consumo de álcool em excesso causar um pico na glicemia no momento do consumo, porque às vezes o álcool tem hidratos ali misturados, tipo sumo de não sei o quê com vodka, mas o álcool a médio prazo causa hipoglicemia. O álcool inibe a gliconeogênese e a gliconeogênese é responsável por nos manter a glicemia estável durante a noite. Um indivíduo com diabetes que bebe muito álcool tem o fígado inibido de mandar açúcar para a circulação durante a noite e se estiver a tomar agentes hipoglicemiantes, como insulina ou outros medicamentos, pode ter uma hipoglicemia noturna e isso é grave. Este tipo de considerações num clínico que trabalha com pessoas com diabetes são críticas. Uma pessoa de 20 anos não se lembra disto e é capaz de beber imenso e de ter hipoglicemias gravíssimas se estiver a fazer insulinoterapia, mesmo muito graves. O exercício aumenta a sensibilidade à insulina a quase 100%. Um indivíduo que toma 5 unidades de insulina rápida para o almoço, se a seguir for correr 40 minutos, só deve tomar 2,5. Uma diferença gigante na terapia farmacológica, porque teve ali a atividade de estilo de vida, não é? É tão importante a sensibilidade à insulina causada pelo exercício. Outra coisa que devemos ensinar os doentes, quando eles têm literacia suficiente, caso façam, isto é mais para diabetes tipo 1 ou diabetes em insulinoterapia, é ensinar a contar os hidratos de carbono. Hoje em dia já há aplicações e há uma série de maneiras muito simples de fazer isto. Acho que já me alonguei bastante, eu trazia mais slides aqui sobre a contagem de hidratos de carbono, acho que é uma coisa muito específica, não me quero alongar mais. Queria-vos só dizer duas coisas. Dietas low carb em pessoas com diabetes, sim ou não, que está um bocado na moda. De facto, em pessoas adultas que não têm outros problemas de saúde, tendem a melhorar consideravelmente a resposta glicémica. Sim, a evidência mostra-nos isto. Mas há que ter cuidado. Se as pessoas fizerem dietas low carb durante muito tempo, lá está, não armazenam glicogênio no fígado. E se estiverem numa situação de hipoglicemia, um dia, porque lá está, beberam muito, ou porque fizeram muita atividade física e estavam a tomar um medicamento hipoglicemiante, o fígado depois tem uma capacidade muito menor de converter isso ou de responder a essa hipoglicemia. E isto pode ser grave. Nós precisamos de ter reservas de glicogênio no fígado e estas dietas eliminam essas reservas. Portanto, há que ter muito cuidado nestes doentes. Não é impossível, tende a ser ótimo para controles glicémicos em algumas pessoas muito difíceis, mas tem imensas contraindicações que as pessoas devem estar alerta para. Além disso, não se esqueçam, quando vocês deixam de comer hidratos de carbono, se cada grama tiver 4 gramas de água, deixam de beber, não é por isso. Portanto, há desidratação. E as pessoas com diabetes desidratadas desenvolvem uma coisa chamada cetose.
que pode ser convertida em cetoacidose, se for grave, que é uma complicação gravíssima da doença, que pode ser fatal. Portanto, quando se diz bebam muita água se estiver a fazer dieta, não é porque a água elimina gordura em particular, ok? É porque, de facto, as pessoas a fazer dieta consomem muito menos água, portanto há um risco de desidratação muito maior que é importante resolver. E muito obrigada a todos, espero não me ter alongado. Eu adoro falar do assunto, como já expliquei, e espero não me ter alongado demasiado. Obrigada. Vou interromper. Muito bem, muito obrigada, professora Marta, por esta excelente exposição, que acho que foi extremamente didática, estava aqui maravilhada. Enfiei muitas vezes a carapuça quando dizia, porque na faculdade aprendíamos desta forma, porque achei interessante, porque efetivamente assim o é, e eu dei aulas nesta vertente mais clínica, até penso que há uns 6, 7 anos atrás, e entretanto as coisas mudaram efetivamente, e eu não estou tão atualizada nesta área, foi interessantíssimo para mim. Este papel, este enaltecer do papel das leguminosas deixou-me completamente maravilhada. Nós temos na faculdade, temos tido vários trabalhos com leguminosas, e em que eu estou particularmente envolvida. E portanto acho interessantíssimo. Por acaso desconhecia de facto toda esta evidência, não é, da modulação da resposta glicémica, portanto gostei imenso. Perguntava à audiência se têm aqui perguntas. Eu entretanto respondi a uma pergunta, eu peço-lhe desculpa de lhe ter respondido, simplesmente porque achei que poderia ser uma dúvida que se mantivesse e que impedisse o colega de perceber a explicação. Entretanto, eu agradeço imenso que tenha respondido, porque eu não tinha visto e de facto é importante, eu voltei a falar disso. Sim, pronto, foi só para, não sabia o que é que ia ser o resto da conversa e de facto para não avançar, portanto, decidi aqui esclarecer. Muito obrigada. Não sei se há aqui... Sim, força. Desculpa, eu enquanto a audiência está mais caladinha, se coloca questões, e vou-lhe responder essa parte que estava a dizer da faculdade. Eu peço desculpa, não quis. Eu quando digo, quando eu andei na faculdade, eu já andei na faculdade, entrei em 2002, e a ciência, felizmente, e como eu estava a mostrar na área de diabetes, todos os anos há consórcios a atualizar, porque de facto só em Portugal estamos a falar de 13% da população, se calhar, entre os diagnosticados e os não diagnosticados. Isto é imenso, não é? Isto é uma doença que na verdade está muito falada, muito conhecida e é muito estudada. E eu gosto muito de estudar isto, mas sei que não sou a única, que o mundo gosta muito de estudar isto. E de facto as atualizações são constantes. Eu quando andei na faculdade, estes artigos que eu mostrei agora foram 2022, 2021, portanto isto vai atualizando e os consensos vão mudando em função disso. E é verdade que há coisas que foram mudando. Quando eu andei na faculdade aprendi de uma forma, como gosto e estudo esta área, fui verificando que de facto vão surgindo atualizações e pronto, e em prática clínica vou notando muito isso, porque depois vejo os doentes. É ótimo. É sempre bom quando podemos também jogar aqui um bocadinho com a prática clínica e assim. Sim, também é um aspecto muito interessante. Entretanto, alguém aqui colocou um elogio, portanto muito obrigada. Eu corroboro que realmente foi muito interessante. Temos aqui, entretanto surgiu uma questão, deixem-me aqui ver, que eu não estava aqui a conseguir, que tem a ver com, não obstante, muito claro, palestrante. Duas questões. Não sei preparado com pré-diabéticos ou diabéticos tipo 2 que são magros, e no caso do exercício, para os pré-diabéticos, recomenda antes ou depois das refeições? Duas excelentes questões, obrigada, ótimas, mesmo muito pertinentes, porque na prática clínica isto é muito comum. Sim, deparo-me com pessoas com diabetes mellitus tipo 2 magras. E o que acontece é que normalmente são magras, mas se avaliarmos, por exemplo, em bioimpedância, usarmos uma multifrequência, são magras, mas têm muito pouco tecido metabolicamente ativo. Portanto, são pessoas magras com muito pouco tecido muscular.
E o tecido muscular, como expliquei, a atividade física, o próprio tecido muscular é muito importante para aumentar o número de receptores, que são os GLUT4, não sei se vocês se lembram disto, mas são umas vesículazinhas que vão para a superfície das células captar glicose. Quanto mais músculo temos, mais facilidade o tecido e o corpo têm em consumir essa glicose que poderá estar em excesso no sangue. Eu falei-vos, quando vos disse a obesidade é fator de risco número 1 ao excesso de peso, eu disse modificável, não sei se ouviram essa parte. Modificável, porque há aqui uma questão chamada história familiar, que se calhar é bem mais forte até do que todos os outros fatores de risco. E as pessoas que têm um histórico familiar, portanto, que têm uma genética complicada, que têm um histórico familiar de diabetes tipo 2 complicada, tendem a vir a ter diabetes tipo 2 complicada, e não é independente do peso, mas é tão forte que mesmo que percam peso, continuamos com diabetes complicadas. Nesses casos, aqui a atividade física é o fulcral. Primeiro, porque a curto prazo aumenta muito a sensibilidade à insulina imediata, trabalhar o músculo faz com que o número desses GLUT4, dessas vesículas que captam a glicose, que passa para a superfície da célula, seja, em muitos casos, o dobro. Eu digo mesmo o dobro porque a recomendação dos médicos é para as pessoas reduzirem a insulinoterapia em 50%, para metade. Ou seja, aumenta o dobro da sensibilidade, não é? E, portanto, a curto prazo é fantástico, a longo prazo é importante, porque a atividade física, até alguns exercícios de força, não é só correr e caminhar, aumenta um bocadinho o tecido muscular, e o tecido muscular metabolicamente ativo vai facilitar a sensibilidade à insulina. Agora, há casos que, sim, não dá para reverter, e eu tenho alguns doentes magros, quando digo magros, digo mesmo índices de massa corporal, às vezes abaixo de 22, que têm diabetes tipo 2 e que têm uma composição corporal que não é ideal, mas muitos, às vezes, associada à idade, já não conseguem fazer, por exemplo, exercício físico de força ou de impacto, e que tem que ser a terapia farmacológica aí sim, fazer um papel gritante, não é? Muito mais aí do que a dieta, claro. E em relação à questão 2, aqui depende dos doentes, portanto, eu peço sempre que tenho possibilidade, eu devo confessar que a minha prática clínica é em ambiente de hospitalar privado, é um protocolo que a faculdade tem com um grupo hospitalar e, portanto, os meus doentes têm algumas facilidades financeiras que eu confesso que muitos não terão, não é? Eu gosto de que os doentes tenham, nem que seja só durante 2 semanas, um destes sensores em que eu consiga avaliar as glicémias contínuas. Os médicos normalmente apoiam imenso isso quando são glicémias complicadas. O que é que acontece? Se um doente tiver a glicémia muito aumentada de manhã, em jejum, e há doentes que vão dormir com glicémias de 120 e acordam com 180, o problema do doente é esta tal gliconeogênese. É o fígado não está a receber o estímulo certo, tem uma avaria no metabolismo da glicose e manda muita glicose para o sangue ali a partir das 5, 6 da manhã. Porque nós temos uma hormonazinha que nos desperta a essa hora, que se chama cortisol, que é a hormona de stress, e o cortisol dispara a glicémia numa pessoa que tem uma alteração no metabolismo da mesma ou que não responde bem à insulina. Portanto, o fígado manda muito açúcar durante a madrugada. Nessas pessoas, uma caminhada ao fim do dia resolve. Porque se fizer a caminhada ao fim do dia, aumenta a sensibilidade à insulina durante o período noturno, evitando que tenha hiperglicemia a partir das 5, 6 da manhã. Numa pessoa cuja hiperglicemia é pós-prandial, ideal era que a pessoa fizesse o exercício físico logo a seguir à refeição. Mas se fizer logo de manhã, e porque as pessoas não podem acabar de comer e fazer caminhadas e corridas na sua vida normal, se fizerem logo de manhã, esta sensibilidade à insulina tende a prolongar-se por 6 a 8 horas. Portanto, nessas pessoas que o problema maior é pós-prandial, o ideal é caminharem de manhã. Se o problema é em jejum, o ideal é caminharem à noite. Não sei se me fiz entender, mas é aí que faz o efeito mais marcado. Espero ter respondido mais ou menos à questão. Muito bem. Sim, acho que foi extremamente claro, mas se quem colocou a questão não tiver ficado esclarecido, pode colocar. Eu também posso acrescentar uma coisa, peço desculpa, eu estou a dizer que às vezes vejo os sensores, também há doentes que não trazem sensores. A questão do jejum, de medir as glicémias, em prática clínica e nutrição, não estamos muito habituados a pedir para os doentes picar os dedos, os médicos costumam pedir isto. E numa diabetes tipo 2, os médicos normalmente dizem ao doente, pica só de manhã, de vez em quando, em jejum. Quando o doente vem à consulta de nutrição, eu isso faço questão. Se não tiver sensor, digo, olha, desculpe, de manhã em jejum, tudo bem, como o médico mandou. E para a minha consulta, eu preciso que pique o dedo de vez em quando, depois do almoço, 2 horas pós, de vez em quando, 2 horas após o jantar, e de vez em quando, até 2 horas depois do pequeno almoço. Se me fizer isso 2 vezes, 3 numa semana, eu já tenho uma ideia de se o problema da pessoa é o jejum ou se é o pós-prandial.
E a recomendação de exercício físico trabalha-se com base nesse. Portanto, nós somos nutricionistas, mas também temos acesso a métodos complementares de diagnóstico. E pedir a um doente que já tem um aparelho para dar uma picadinha no dedo não é um problema. O médico vai adorar que o doente melhore a glicemia e acho que é um trabalho de equipa multidisciplinar importante. Muito bem. Eu colocava-lhe apenas uma questão que é uma curiosidade minha, que era aqui há alguns anos atrás, a questão da genética. Dizia-se que que o peso da genética que era mais forte se o progenitor fosse o pai do que se fosse a mãe. Se mantém-se ou atualmente não existe evidência nesse sentido? Eu vou-lhe ser honesta, eu por acaso, no caso da diabetes tipo 2, Sim. eu não sei, eu não tenho conhecimento se é mais da mãe ou do pai. Eu por acaso até acho que é um bocado, a soma das partes é maior do que o todo, porque um doente que tenha pai e mãe, ou familiares de origem, portanto, do lado materno e familiares, normalmente desenvolve rapidamente diabetes tipo 2. Se tiver só um progenitor e se esse progenitor tiver uma diabetes muito complicada, por exemplo, estou a lembrar-me de um doente que há tempos chegou com uma glicemia dificílima e o médico até pensou, se calhar isto é uma diabetes tipo 1 diagnosticada mais tarde, porque glicemias de 300 não é normal logo assim numa tipo 2. E o doente dizia, não, mas a minha mãe fez insulinoterapia desde os 40 e não sei quantos anos. E, portanto, foi o caso da mãe. Na diabetes tipo 1, apesar de não ter uma componente hereditária estranhamente tão forte como a tipo 2, ao contrário do que as pessoas pensam, não tem, quando tem alguma relação se o pai tiver diabetes tipo 1, os filhos têm um bocadinho mais chance de vir a ter diabetes tipo 1 do que se for a mãe com diabetes tipo 1, em que o risco é quase igual ao da população geral. Mas na tipo 2 eu, por acaso, não sei, desconheço se há alguma relação do tipo de qual o progenitor. Muito bem. Bom, porque nós gostamos de manter aqui o horário certo, e obrigada. mais questões. Queria-lhe agradecer novamente muito. É realmente um gosto muito grande estar aqui consigo. Adorei a apresentação, penso que foi unânime também relativamente à audiência. Agradeço também a todos que estiveram connosco nesta conferência e na próxima semana teremos a terceira conferência deste ciclo. Muito boa noite a todos e um bom descanso para todos. Muito obrigada.